Olá, eu sou o Fábio Daltro, trabalho com decoração de festas e hoje eu vou ensinar você a confeccionar uma guirlanda de Natal em 4 passos muito fáceis. Bom, a primeira etapa na confecção de uma guirlanda é você abri-la, porque geralmente as pessoas guardam as guirlandas no guarda-roupa, no armário, e ela fica meio lá afundada e ela vai amassando. Então não tem como você trabalhar na guirlanda se ela estiver amassada. Então essa é uma guirlanda que está totalmente amassada, não tem como iniciar a decoração nela se ela estiver assim. Então para abrir precisa de um pouquinho de força, mas sobretudo força de vontade, não muita força física. Então você vai abrindo primeiro movimentos laterais, como se você estivesse abrindo o raio do sol da guirlanda. A mesma coisa você vai fazer na parte de dentro, para que você aumente o diâmetro da guirlanda, para você ter mais área para poder enfeitar. E os galhos do meio, que são festões, né, são chamados de festões, você vai levantando para te dar depois sustentação para os objetos que você vai instalar na guirlanda. Aqui a gente abriu metade de uma guirlanda só para você entender como que ela é, como ela estava guardada e como ela tem que ficar, bem abertona assim. Bom, aqui eu tenho a guirlanda aberta, pronta para receber os ornamentos. E a segunda etapa é justamente essa, começar a decorá-la. Mas nessa segunda etapa, um detalhe muito importante, você sempre começa a montagem dos enfeites pelas peças maiores, pelos personagens. Eu costumo dizer que o legal de uma guirlanda é que ela tenha vida. Seja um Papai Noel, um boneco de neve, eu acho que é importante ter uma imagem que dê um pouco de vida a ela. Isso só vai mudar se você for usar ramos ou mesmo trigo na guirlanda, que aí nesse caso eles são o primeiro item a entrar na guirlanda. Então aqui eu tenho trigo, por exemplo, não vou usar nesta guirlanda, mas só a título de exemplo. Se eu deixasse ele para colocar no final, eu não teria como fazer o encaixe. Então guirlanda que você vai colocar aqueles ramos de cereja, flores artificiais, comece sempre por isso. Não é esse caso, eu vou começar então por um personagem e eu escolhi fazer uma guirlanda bem natalina, então eu vou usar a figura do Papai Noel centralizado na guirlanda. Para fazer a sustentação do personagem, eu vou usar um fitilho de cetim e vou enforcar o Papai Noel. Então eu vou passar por baixo da barba dele esse fitilho. Vou levantar a guirlanda e você está vendo que atrás dela existem uns aros que dão sustentação aos festões. Então eu vou passar o fitilho aqui atrás, ok? E vou dar um nó enforcando o Papai Noel. Bom, então aqui eu instalei, eu enforquei o Papai Noel, ele está bem firme aqui, mas eu quero um segundo ponto de apoio aqui nas botinhas dele. Como a botinha está meio grande, geralmente eu faço com arame, mas eu vou usar o próprio festão como um apoio. Então veja bem que o Papai Noel ficou firme e centralizado na guirlanda. A terceira etapa da guirlanda é a instalação das bolas. Eu costumo usar as bolas das maiores para as menores. Então aqui eu tenho 6 bolas de tamanho grande. Eu vou pré-distribuí-las na guirlanda. A gente precisa sempre prestar atenção nos detalhes das bolas. Às vezes elas são iguais, porém não são. Veja aqui, olha, o detalhe dela é fosco, o detalhe é brilhante. Então, na verdade, esta bola é aqui em cima e essa é aqui embaixo.
Então eu já tenho uma noção de como vai ser a distribuição das bolas, agora eu vou começar a amarrá-las na guirlanda. Toda bola vem com esse detalhezinho que é típico para você colocar na árvore de Natal. Eu não uso esse detalhe. Eu tiro isso daqui, eu descarto esse detalhe e uso um arame bem fino para fazer uma alça na bola, é como se fosse um clipe na bola. Bom, aqui eu já tenho as bolas maiores posicionadas na guirlanda e a próxima etapa é entrar com as bolas de tamanho médio. Eu vou intercalando sempre com harmonia e com equilíbrio. O que eu colocar de um lado, eu vou colocar do outro. Bom, então aqui eu instalei as bolas grandes e as bolas médias na guirlanda. Agora eu vou complementar com bolas menores para ir preenchendo um pouquinho desse vazio que ainda tem na guirlanda. O importante na guirlanda é que o verde seja meramente um pano de fundo e não o destaque da peça. O bacana de você usar o arame ao invés da cola quente, que muita gente usa para ir colando as peças no festão, é que no final, passado o Natal, no começo do ano, você retira tudo da sua guirlanda e não danifica os objetos. No ano que vem você pode fazer uma coisa nova. Bom, então aqui eu concluí a terceira etapa da guirlanda, que foi a instalação das bolas grandes, médias e pequenas. Veja que a área verde diminuiu bastante, sobrou pouquíssimo espaço em verde e é esse espaço que agora a gente vai preencher, dando o acabamento final na guirlanda. E é a quarta etapa, super fácil, que é a confecção dos laços. Eu costumo intercalar numa guirlanda dois tipos de laços. Um pouquinho mais grosso, que pode ter um detalhe, pode ter um charmezinho, esse é todo com círculos em glitter. E depois eu vou com um laço um pouco mais estreito, totalmente liso no glitter. Meu laço é super prático, eu tirei uma medida que eu considero ideal. Eu faço um cachecol. E é só amassar esse cachecol, franzir na verdade, e eu venho com o araminho e dou o acabamento no laço. Super fácil, rápido, não vai tomar seu tempo como os outros laços. Algumas pessoas colocam um detalhe de tecido, enfim, e demora, a coisa fica mais complicada. Dessa forma é bem prático fazer o laço. Então essa é a guirlanda pronta. Foi feita em 4 etapas muito fáceis. Neste caso eu escolhi um Papai Noel para dar como personagem principal dessa peça, mas não precisa ser necessariamente um Papai Noel. Você pode aproveitar até mesmo aquilo que você tenha na sua casa. Aqui no estúdio eu tinha como fundo aqui uma guirlanda que eu usei 3 girafas para fazê-la. Você também pode usar um Papai Noel um pouco mais exótico, como o Papai Noel vestido de onça, que também tinha aqui no estúdio. Ou você pode fazer uma guirlanda mais feminina, para casa que tenha meninas. Então, nesse caso eu fiz uma rosé, que também você podia ver aqui. Essa é uma guirlanda bem clássica, bem no vermelho e dourado. Funciona muito bem para uma casa tradicional. Aqui está a guirlanda de Natal.